Quanto ao crescimento numérico da Igreja, está escrito: eis que o semeador saiu a semear, e convidando os homens após si, disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho de Deus. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Na época dos templos, oradas, mosteiros, eremitérios, catedrais e capelas, a forma de culto e de evangelismos se baseavam nos testemunhos, nas pregações, nos hinos cantados, na leitura da porção das Escrituras, o que tivessem de cartas e epístolas, atos e tratados que eram resultados dos concílios primitivos e ecumênicos antes da Igreja Romana assumir para si só o principado. Atraíam as multidões os grandes oradores sacros, grandes avivalistas e missionários nas conferências e testemunhos dos milagres que eram feitos por eles nas suas peregrinações, e isto permaneceu até a Idade Moderna, atraindo almas, atraindo pessoas. Mateus 13, 1-26. Após a divisão da Igreja e do protestantismo, as cruzadas, as novidades e descobertas doutrinárias expostas à leitura de sacerdotes e leigos levantaram a muitos pregadores que reuniam após si a muitos seguidores, criando novas denominações conforme o tipo de cristianismo defendido. Em seguida, os avivamentos da época colonial, o que fez o Evangelho espalhar-se pelo mundo novo, logo sendo multiplicado com a impressão da Bíblia, agora posta na mão da humanidade como o livro mais lido do mundo em todo o tempo. A simples leitura da Bíblia ganhou muitas almas e as acrescentou à Igreja. Livros e folhetos também contribuíram para o crescimento numérico da Igreja na Terra. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Atos 5, 35-39. Evangelho abundante de bens. Atualmente, por causa das múltiplas riquezas do Evangelho, anunciada e vista na terra como se vê na Igreja Antiga até hoje,
O imediatismo humano, a corrida do ouro e a glória do homem moveu o homem a criar mecanismos além e aquém da palavra e do testemunho. E no lugar de estenderem as redes ou as cortinas, criam laços, arapucas, armadilhas, ilusões, atrativos, fetiches e enganos, para que o número dos seus membros, seguidores, ovelhas ou dependentes crescessem e lhes rendessem glória, fama e haveres. E temos por padrão hoje, mesmo importando que o Evangelho seja pregado de toda a maneira, eventos, reuniões, festas e comemorações que eram antes pagãs e profanas, já praticadas dentro dos templos. Rede social acima da unidade de espírito pelo vínculo da paz. E até inteligência artificial, onde o que seria a casa de oração, se quisessem seguir o molde antigo, hoje são casas de shows, desfiles, concursos, competições e carnavalescos, encantos e danças e ornamentos e vestes mundanas e seculares. Atos 8, 18 a 25. Há obreiros esquecidos de que são poucos os que se salvam e que estreita é a porta e apertado o caminho. Largos são o caminho e a porta da perdição. Eles se perturbam com a quantidade numérica e se perdem com o meio ou em meio a perdidos como areia do mar. E nos perguntamos onde a saída e o caminho, onde o escape. As respostas mais ao alcance do nosso ver são: comida saudável para as ovelhas que tiver, curral bem cuidado e velado na porta de entrada e saída, a igreja adorar em espírito e em verdade, saber lançar o seu pão sobre as águas, evangelizar mesmo sem resultados aparentes imediatos. Ora, quando os membros da igreja se sentem salvos, desejam a salvação para mais outro, para mais alguém. A salvação deve ser um assunto primordial da igreja, tanto na pregação, no conselho, no socorro ou no evangelismo, na evangelização. Entender que são poucos os que se salvam, compreender que muitos acharão do evangelho um duro discurso. Lembrar-se de Noé e da mulher de Ló. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 23 e 24. Caminhos e saídas. Praticar a intercessão, procurar as ovelhas, orientar, estimular a alma quebrantada e contrita, pregar a salvação e a condenação sem dar lugar ao mal, conhecer e prosseguir conhecendo, porque a falta de conhecimento gera a falta de dedicação ao ensino. Entregar-se a Deus, renunciar a si mesmo, estudo bíblico ou estudo e leitura da Bíblia, fugir da pressão por encher uma igreja, porque são poucos os que se salvam,
para que não fique rodeado de sócios e interesseiros. Responsabilidade e cautela para manter-se um obreiro cheio do Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não agir segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um homem de Deus, cheio de Deus. Aprender com os pobres, aleijados, mancos e cegos, publicanos e pecadores. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 39 e 40. Ao obreiro convém o olhar frontal e reto no lugar de estratégia. Trajo de um espírito manso e humilde e quieto no lugar de campanhas sensacionalistas. Apregoar a paz por onde for, em vez de produzir cruzadas. Dá testemunho de fé em lugar de show. Treinamento e experiência campal em lugar de festival. Recreio na lei do Senhor em lugar de sorteio. Jugo suave e fardo leve em lugar de regras sobre regras. Amor não fingido em lugar de fardas e dinâmicas. Evangelismo de rua, discipulado de conduta e comportamento geral. Em qualquer lugar que entrar, fazer que toda a sua vida seja um anúncio de paz, não somente de lábios. Tentar não parecer que parece. Ter na oração por todos os ângulos da vida como um passo inicial de tudo. Lembrar-se de que estamos em apostasia. Acautelar-se dos homens e desta temporada dos falsos obreiros, apóstolos e cristos. Aprender a identificar o mercenário, para não condená-lo, mas para fugir dele. Saber convidar para si e para Deus com verdade e sinceridade de um mensageiro, um arauto, um atalaia, um anjo de Deus. Os teus olhos olhem diretos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios 4, 25 a 27. Está escrito: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instis a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo.
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 1-8. Pescadores de homens.